Flamengo contratando o zagueiro da seleção argentina. Rodolfo Landim dá invertida na tia Leila e ela fica desesperada. Pedro, fora do jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de segunda-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começou a assistir esse vídeo, quebra o galho, já deixa o seu like logo no começo. Chegando lá no final, você acaba esquecendo. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro, para assim nós podermos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos aqui com as notícias, que é o que vocês querem, vocês merecem, para isso que eu estou aqui. O São Paulo aí agenda a primeira folga para o elenco após quase um mês no Flamengo. Exatamente. O elenco do Flamengo aí tem sua folga prevista para quarta-feira, dia 17. O Flamengo treinou na manhã de hoje, né, com foco no duelo contra o Fluminense, aí válido pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Desde a chegada de Jorge Sampaoli no comando do mais querido, o elenco rubro-negro ainda não teve um dia sequer de folga, não merecem, não estão merecendo. Porém, o primeiro descanso do plantel do Mengão está previsto para quarta-feira agora, dia 17. Jorge Sampaoli aí iniciou as atividades no centro de treinamento do Ninho do Urubu no dia 17 de abril. Desde então, o argentino não deu um dia sequer de folga para os jogadores do Flamengo. Segundo informações aí do jornalista Vene Casagrande, o plantel rubro-negro estará liberado das atividades após o confronto com o Fluminense, que acontece terça-feira, mais conhecido como amanhã. Os jogadores do Flamengo deverão se reapresentar no centro de treinamento na manhã de quinta-feira, dia 18, e na ocasião aí, Jorge Sampaoli dará início aos trabalhos focando aí no duelo contra o Corinthians, que acontece às 16 horas no domingo, dia 21, no estádio do Maracanã. O Corinthians aí que os torcedores corintianos estavam zombando de nós, torcedores rubro-negros, porque o Flamengo estava lá na rabeira da tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro, e eles estão lá onde nós estávamos, né, ocuparam o nosso lugar. E o Vasco da Gama aí também, que os torcedores estavam zombando de nós, rubro-negros, estão aí na 17ª posição, e pelo jeito é mais um ano que eles vão brigar para não caírem para a segunda divisão, que eu torço para que eles caiam. Me perdoem, os vascaínos, me perdoa minha filha que é vascaína, mas eu torço para que eles caiam. E os jogadores do Flamengo aí, porém, só poderão pensar no dia de descanso após entrar em campo contra o Fluminense, que é um jogo muitíssimo importante para todos nós rubro-negros. Então, vamos seguir aqui com as notícias. Bom, infelizmente, Pedro, que não participou aí do treinamento no Ninho do Urubu, na véspera da partida aí, estará de fora do clássico. A informação foi inicialmente divulgada aí pelo portal GE, e por outro lado, Everton Cebolinha se recupera de dores no tornozelo esquerdo depois de ter aí uma torção no local. O atacante participou das últimas atividades, no caso hoje, comandada aí pelo técnico Jorge Sampaoli. Outra boa também é Matheus França, né, que está recuperado de uma pancada no joelho e deve estar aí entre os relacionados do comandante argentino. O meia-campista Gerson, por sua vez, treinou normalmente com o grupo e deve estar também à disposição do técnico, que pode voltar a ser relacionado. Os laterais Felipe Luiz e Guilherme Varela também treinaram normalmente e também, com certeza, estarão relacionados para essa partida. Davi Luiz, fora, e também o Matheus Cunha, que será aí reavaliado. O clube informou que os exames diagnosticaram uma pequena lesão na posterior da coxa direita de Davi Luiz, com isso ele está fora, já não participa, né? E o goleiro Matheus Cunha apresentou uma inflamação no quadril direito e relata dor e será reavaliado para a partida contra o Fluminense. Essa reavaliação deve ser feita amanhã, que os exames foram feitos hoje, constataram isso aí, né, essa inflamação, e ele deve ficar à base de medicação, e dependendo se o quadro dele regredir e ele vier a melhorar, ele pode aí ser relacionado para o jogo contra o Fluminense.
É isso aí, galera. Então, seguindo aqui com as notícias. Bom, o mercado de transferências aí abre mês que vem e o Flamengo já está aí ouvindo o técnico Jorge Sampaoli e as suas solicitações de reforços. Sabemos que o Flamengo precisa aí contratar um volante, precisa contratar um atacante que jogue pelos extremos do campo, precisa contratar aí laterais, nós estamos com déficit de laterais, e o Flamengo aí, né, tenta a contratação de Otamendi, campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022. O ex-zagueiro aí do Atlético Mineiro e atual jogador do Benfica de Portugal, o argentino Nicolas Otamendi, entrou na mira do Flamengo aí a pedido de Jorge Sampaoli, segundo informações divulgadas inicialmente aí pelo portal torcedores.com. O Flamengo tem conhecimento de que é uma possível negociação com o Otamendi dificilmente vai à frente. Isso porque o jogador deixou claro o desejo de permanecer na Europa. Então, o atleta, vale destacar, aí foi campeão da Copa do Catar com a seleção argentina em 2022, como eu já falei, com Lionel Messi. O contrato de Otamendi com o Benfica se encerra em 30 de junho. No caso aí, ele já pode até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né? Mas a pretensão aí do jogador e dos seus representantes é que ele seja negociado por um clube da Europa. Caso a renovação do jogador com o time português não aconteça, o zagueiro será oferecido primeiramente aí para os europeus e caso não consiga, ele pode ser aí negociado para um outro clube. Eu quero deixar claro para vocês que o jogador tem 35 anos de idade. É o que eu falo sempre, o Flamengo precisa de renovar o seu elenco, trazer com jogadores mais jovens. Agora fica só contratando medalhões, jogadores que nós sabemos que lá na frente vai acabar dando problema. Problema de lesões, né? É o que está acontecendo muito aí com o Davi Luiz, é o que está acontecendo com o Felipe Luiz. Então, o jogador aí tem sido especulado pelo Olympique de Marseille, clube onde o Gerson passou um tempo lá, inclusive jogou com o Sampaoli no Olympique de Marseille. E o salário do jogador aí gira em torno de 1,5 milhão. Jogador de 35 anos, custando 1,5 milhão por mês aos cofres do Flamengo. Eu não acho que seria uma boa pedida. Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Para deixar aí na mente de vocês que os ingressos para Flamengo e Fluminense estão esgotados. Não tem mais ingresso para Flamengo e Fluminense pelo jogo de ida da Libertadores, da Copa do Brasil, desculpa, né? Libertadores da América. E é aguardado aí um público acima de 60 mil torcedores no Maracanã. E os ingressos também para Flamengo e Fluminense, o jogo de volta que acontecerá no dia 1º de junho, também estão esgotados. Flamengo aí deu a lei do retorno, né? Chumbo trocado não dói. Vendeu primeiro aí os ingressos para os torcedores rubro-negros e deixou a carga mínima aí para os torcedores do Fluminense, que serão a minoria, assim como os torcedores do Flamengo amanhã também serão a minoria. Então, vamos para outro assunto. Bom, a dona da Crefisa, né, a presidente do Palmeiras, agora está arrancando os seus cabelos, após aí ter feito duras críticas a Rodolfo Landim em entrevista, falando que o Landim era arrogante, zombando do Flamengo, dizendo que o Real Madrid estava esperando, contudo com relação aí à Libra, a Liga Forte do Futebol, porque ela é contra o Flamengo e o Corinthians ganharem a mais do que os outros clubes. Mas o Rodolfo Landim, que não é bobo nem nada, ele conseguiu dar uma invertida na jogada. O que acontece? Ele conseguiu um patrocínio de 3 bilhões, que vai aí ser dividido entre os jogadores da Libra. Sendo assim, os presidentes de outros clubes que estavam aderindo a essa campanha da Leila acabaram revendo seu conceito e estão vindo para o lado de Rodolfo Landim.
Cara, eu vou dar um exemplo para vocês. No início do Campeonato Carioca, Botafogo, Vasco e Fluminense não queriam aceitar o dinheiro da cota de imagem que foi oferecida aí pela Ferj e pela TV Bandeirantes. Então, se o Flamengo ia ganhar 18 milhões de reais, Vasco, Fluminense e Botafogo iriam ganhar 9 milhões. Então fez aquela treta toda. O que o Fluminense malandrosamente fez? Abandonou Vasco e Botafogo e veio para o lado do Flamengo. O Fluminense que iria ganhar aí 9 milhões, passou a ganhar 14 milhões. O Flamengo que ia ganhar 18 milhões, 19 milhões, passou a ganhar 21 milhões. Então você tem numa guerra, você tem que se unir ao mais forte. Então a Leila aí, com toda a sua invertida, com todas as suas estratégias para minar o Flamengo na nova Libra, não conseguiu. Né? O presidente do Flamengo aí, né, teve essa carta na manga inesperada nos bastidores, e o Landim aí, que é muito forte em negociações, conseguiu alinhar, né, o cenário para um acordo entre os clubes finalmente sair do papel. Assim, podemos dizer aí que nas últimas reuniões houve aí um avanço considerável para a famosa canetada. Exatamente isso aí, galera. Então o Landim conseguiu dar uma invertida na tia Leila, que deve estar chateada dentro dos panos, deve estar muito fula da vida. Então, seguindo aqui para outro assunto, né, o senador aí vai ao CT e para conversar com os jogadores, foi no CT hoje, né, e conversou com os jogadores do Flamengo sobre a MP das apostas, né, a operação penalidade máxima aí, que investiga um esquema de manipulação com envolvimento de jogadores. E aí o Flamengo aí convidou o senador Carlos Portinho, do PL, a conversar com os atletas na manhã dessa segunda-feira, né, no Ninho do Urubu. O papo teve uma duração de mais ou menos 20 minutos e teve uma pauta principal, a medida provisória que aí vai regulamentar o setor de apostas esportivas no país. Né? O vice-jurídico aí, né, do Flamengo, desde 2022, e ex-atleta do clube, Portinho aí atua há mais de 2 décadas no direito esportivo e é relator aí da lei que regulamentou a criação das SAFs, Sociedade Anônima do Futebol. Então, essas notícias aí que eu tinha para trazer para vocês agora no horário da tarde. Não esquecendo de pedir, chegou até aqui, deixa o seu like, pedir lá e pedir agora também. Chegou até aqui, deixa o seu like, não é inscrito? Inscreva-se no canal Paraquedista Rubro-Negro e ajude aí no nosso crescimento para continuarmos trazendo notícias relevantes sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!